Hoje nós também vamos ter um culto muito especial, porque nós estamos recebendo aqui conosco a missionária Maura Jussá, com quem nós temos uma parceria há anos, né, Maura? E neste ano, de maneira especial, essa parceria foi bastante... houve um investimento grande nessa parceria, porque o nosso irmão Paulo foi para Moçambique para estar com a Maura durante um período de aproximadamente 20 dias, certo? E nós pudemos nos aproximar por meio do Paulo dessa realidade que a Maura está vivendo, com a qual ela convive já há cerca de quase 29 anos, é isso, né, Maura? Então hoje a Maura também vai trazer um pouquinho daquilo que ela tem para nos dizer em relação ao trabalho que ela está fazendo, ao testemunho que ela gostaria de dar, e também aquilo que aconteceu nesses dias em que o Paulo e a Andréia de Joinville estiveram com ela lá e puderam visitar muitas pessoas que perderam muita coisa em função do furacão que devastou aquela região nesse ano, ok? Então a Maura depois ela vai contar um pouco disso tudo, ela vai trazer também uma mensagem, a pregação dessa manhã vai ser com ela, a gente vai ser grandemente edificado por isso, com toda certeza. Então desde já a gente agradece, Maura, a tua disposição de estar aqui conosco para nos trazer essa palavra. E por isso também, hoje eu coloquei de novo, né, minha camisa moçambicana, né, que o Paulo encomendou, eu não me lembro, mas era um irmão, um pastor, né, que faz as camisas, né, o Paulo fez uma encomenda e encomendou uma para mim, né, então hoje eu estou com a minha camisa moçambicana também, para lembrar dessa parceria, desse momento especial, ok? Quero convidá-los para que nós oremos, ok? Se você puder ficar em pé, convido para que você o faça e vamos orar. Senhor nosso Deus, com gratidão no nosso coração nós iniciamos esse culto, com gratidão porque podemos nos lembrar de tudo que o Senhor tem feito, podemos nos lembrar de toda a tua compaixão, tua misericórdia, tua fidelidade, o teu amor que excede todo entendimento. E é nesse espírito que nós iniciamos esse tempo de culto, de celebração. Queremos fazê-lo para te louvar, para te engrandecer, mas também queremos, ó Deus, ser presenteados com a tua palavra, ser presenteados com o derramar do teu Santo Espírito se movendo entre nós e tocando as nossas vidas e os nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco, sê conosco, se move nesse lugar. Sem a tua presença nós apenas nos reunimos, mas não somos transformados. Mas quando tu estás presente, não se trata apenas de reunião, mas se trata de um mover profundo do Senhor nos nossos corações. Se trata do poder do Evangelho, mudando as nossas vidas e mudando o nosso coração. E é isso que nós pedimos nessa manhã, Senhor Deus. Derrama a tua presença, derrama teu Santo Espírito, derrama graça e poder aqui no nosso meio. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós nos reunimos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem se assentar. Queridos, essa é a Maura Jussá, missionária em Moçambique, já quase 3 décadas, né? E ela está passando por um período agora de quase que sabático, assim, né? Um descanso mais prolongado, depois de também fazer o doutoramento, né? O doutoramento que também foi um empenho bem grande, mas a gente tem muita alegria de te receber aqui, Maura, ok? E a gente gostaria de orar, ok? Vamos orar, logo em seguida eu entrego a palavra para ela. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concede. Abençoa, Senhor Deus, esse momento de testemunho, de compartilhar e também de palavra que a Maura vai nos trazer. Sê com ela, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito use a vida dela, o coração dela, a boca dela, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Deus te abençoe, querida. Eu quero saudar os irmãos em nome de Jesus, amém? Amém? Eu já disse lá, os nossos cultos não tem menos do que 4 horas, então, se você sentir muita fome, bom almoço. Eu quero realmente louvar Deus pela oportunidade de estar aqui. Estive aqui algumas semanas atrás, depois adoeci, e eu fiquei quase 4 semanas doente, parando no hospital de caridade, me recompondo aí com muita tosse, muita febre, muita fraqueza, mas já estou aqui, pela graça, e eu estou muito agradecida mesmo. Eu dividi a minha fala em 2 momentos, um momento de testemunho e um momento de compartilhar da palavra, porque eu acho muito relevante quando estamos juntos, realmente voltarmos para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, tá bom? Algumas coisas que eu quero dizer, nós vamos passando as imagens, eu quero compartilhar um pouco do que aconteceu, quase muitos de vocês já viram tudo isso, pode ir passando, tá? E aí vamos apresentando. Vivo na Beira, todos sabem, não é? E a Beira foi a cidade que fica justamente na beira do oceano, que foi a primeira cidade atingida pelo ciclone. Então, o ciclone, quando passou no dia 14 de março, não foi meu primeiro, na verdade foi meu terceiro, mas nenhum deles com a intensidade que passou. Então, eu quero mostrar algumas imagens do que aconteceu e vim aqui de uma forma específica para agradecer, tanto pelo apoio, pelas orações, muita gente orou, nós ficamos sem comunicação por muitas semanas, não é? E muita gente não sabia o que estava a acontecer, nem a minha família. Então, agradecer pelo apoio financeiro, pelas orações e mais concretamente pelo envio do Paulo, porque ele foi, juntamente com a Andréia, minha amiga de Joinville, as 2 pessoas que foram concretamente viver comigo as consequências do ciclone, tá bom? Então, eu quero passar e à medida que vamos olhando as imagens, eu quero que você sinta um pouquinho do que foi a questão do ciclone. As consequências foram devastadoras, como sabem, né? Tanto nas estradas, na enchente, tudo isso foi causando muitos problemas. É difícil você imaginar o que é uma situação de ciclone se você nunca viveu um, não é? Mas ficar durante alguns dias dormindo embaixo de uma mesa não é muito agradável, né? E não é o seu dia a dia. Então, houve muito estrago, e a cidade da Beira, como eu disse, ela foi atingida de uma forma muito intensa. Esse é um exemplo da escola do nosso bairro, por exemplo, né? Igrejas destruídas, escolas destruídas. Nós temos 4 congregações na Beira da nossa igreja, e aquela é um exemplo de 2 delas ficaram totalmente destelhadas. As escolas, por exemplo, com telhado e sem telhado. Então, as igrejas sofrerão, mas domingo estava todo mundo no culto. Acredite, pasme, né? Não tinha telhado, água, andávamos com água na canela, mas estava todo mundo no culto. E engomado, hein? Não sei como é que engomava, eu não sei até agora como é que faziam isso. Mas como lá usamos também ferro a carvão, sem eletricidade, todo mundo engomado. Mas as escolas também foram atingidas. O material ficou destruído, as crianças perderam os livros. E por isso uma das coisas que a igreja ajudou foi com os kits escolar, né? Nós fizemos kit escolar, o Paulo levou alguma coisa, compramos outros materiais e pudemos ajudar algumas escolas. Pode ir passando, meu irmão. Senão vamos fazer às 4 horas mesmo. Depois do ciclone, então, como eu disse, os crentes também foram atingidos, não é? O ciclone não passa só para os incrédulos. Então, esse é o meu pastor, o pastor Gonçalves, que fez a sua roupa, né? Ele é alfaiate. Ele tem uma pequena casa e a casa foi destruída parcialmente, quase, vou dizer assim, sobrou um quarto. E toda a família teve que ser colocada, então, na pequena alfaiataria dele, onde eles estão até agora. Então, essa é uma das casas que nós estamos a ajudar a construir. São casas pequenas, tá? Não pense que são casas grandes, é quarto e sala. Mas é o que estamos a tentar fazer e ali já está, então, em construção. Esse é um dos exemplos de uma viúva. Pode voltar à imagem anterior, por favor? Essa irmã é uma viúva e também estamos a apoiar. Aí são 2 viúvas, a Sara e a dona Sapucai. Essa senhora tem um nome que em dialeto significa sofre lá, quer dizer, sofra. Ela nasceu e foi dado esse nome porque nasceu de uma situação de muito sofrimento. E mais tarde, quando ela se converteu, eles mudaram o nome dela para Dona Blessing. Ela se converteu no Zimbábue, né? Então fala em inglês, abençoada, né?
Então, essa é a dona Blessing. Ela recebeu também um apoio para reconstruir a sua casa. Essa é a casa da Sara. Você vê a diferença da primeira e da segunda imagem? A casa foi destruída, então nós estamos a apoiar na construção. Pode passar. Então, essa é minha casa. Minha casa também não escapou, né? Aliás, todas as casas da cidade inteira ficaram sem telhado. Ali está com lona, uma lona que recebemos de doação do Quênia. E as janelas, para você ter uma ideia da força do vento, tudo foi quebrado, foi arrancado. As janelas que não foram arrancadas, os vidros foram quebrados. Então, nós tivemos que improvisar ali com um dos meus pastores com plástico. Ou, ao lado de lá, como estava entrando muita água e o vidro totalmente tinha sido partido, nós tivemos que usar o estrado da cama, não é? Para poder impedir que a chuva continuasse a entrar e a ventania. Então, esse foi o estrago da casa. Essa mãe, dona Catarina, também ajudamos na reconstrução da casa dela. A nossa igreja, nessa comunidade, são 26 famílias. Das 26 famílias, 25 tiveram as suas casas destruídas. E eu fui visitar essa mãe, dona Catarina, uma viagem de 2 horas de trem e depois mais 2 horas a pé. E quando nós chegamos lá, ela me recebeu com toda aquela alegria, com todo aquele sorriso, né, com uma água quente que ela vai buscar lá no rio, aquecer na lenha e finalmente então me dá uma água de banho. A casa de banho naturalmente já não existia, não é? Então ela me deu um plástico para que eu pudesse tomar o banho, literalmente um banho de lua, porque era numa noite e não havia nada, era realmente sem casa de banho. Então, aos meus 29 anos quase de campo, foi a casa de banho mais inusitada que eu já tive, né? Porque as anteriores sempre tem uma palha, trepadeiras, panos, mas ali foi totalmente ao ar livre. A casa dela ficou destruída, ficou apenas as estacas e a porta da frente, que tinha cadeado, acredite. Então, dona Catarina, para mim, foi um exemplo, e como eu disse aqui naquele primeiro dia, ela foi o que Deus usou para a vinda do Paulo. Porque naquele dia, quando aquela mulher me recebeu tão bem, numa casa que não tinha nada, eu dizia, como eu posso negar de receber o Paulo na minha casa, porque eu estou sem telhado e sem janelas? Ela não tinha nada, nem paredes. Então, isso motivou o meu coração a dizer, Paulo, pode vir. E ele veio mesmo. Pode passar? Eu tenho muitos testemunhos, eu selecionei só alguns exemplos. O aluno Castanheiro, ele tinha sua casa que já estava quase na fase final. O primeiro slide, ele estava em construção no mês de novembro. E então, quando já estava para cobrir a casa, veio o ciclone e destruiu tudo. É um aluno do Instituto Bíblico, ele entrou em crise, ficou realmente depressivo, mal, com dívidas, não é? Tem que começar tudo de novo. E ele foi uma das pessoas que nós ajudamos a reconstruir. Você ajudou, né? Porque algumas pessoas aqui contribuíram com a vaquinha, que eu nem sabia que existia vaquinha eletrônica, né? Mas a sua vaquinha eletrônica chegou lá. E o Castanheiro foi um dos alunos abençoados, tá bom? E por causa disso ele já voltou à escola, já reconstruiu a casa e a vida dele já voltou ao normal. O Paulo trabalhou realmente com ação concreta, irmãos. Ele não simplesmente foi lá para visitar, mas ele subiu nos telhados, ele cortou as mãos com as chapas de zinco e nos ajudou bastante. Ajudou também no ensino, ele teve a oportunidade de falar, de visitar, de fazer visita de consolo, de se envolver com o povo. Tá? Então foi uma experiência muito positiva. Como Paulo e Andréia chegaram lá nas vésperas do meu aniversário, dia 1 de junho, dia das crianças, nós tivemos a celebração do dia 1 de junho, como fazemos todos os anos, né? Então, tínhamos lá 50 crianças, convivemos com elas, contamos uma história onde o Paulo se tornou o grande faraó, não é? E depois, então, com brincadeiras, histórias, nós tivemos a oportunidade de conviver esse dia. Gostei muito dessa foto, eu trouxe por uma questão até de ligação com o que eu quero falar depois, porque muitos alunos e pastores perderam seus bens naturalmente sem telhado, né? As casas destruídas. Então, imagina, as Bíblias foram embora também, não é? E quando Paulo e Andréia me perguntaram, Maura, alguma coisa que você quer que leve? Eu digo, olha, traga pelo menos 5 Bíblias, para eu pôr uma Bíblia na mão de cada pastor. Porque os pastores têm que pregar o quê? O quê?
A Bíblia, né? Tem que ter Bíblia para pregar a Bíblia. Há outras pregações aí, né? Mas nós temos que pregar a Bíblia. E os meus pastores todos ficaram sem Bíblia. E por isso que eu queria, então, passar um pequeno vídeo. Nós vamos passar a alegria dos pastores quando receberam as Bíblias. Então, nós vamos passar uma pequena projeção para você ver como eles expressaram a sua gratidão quando receberam as Bíblias, tá? Vamos lá? Eles dançam com a Bíblia na cabeça, porque é uma expressão de grande alegria lá. Essa menina que está a sorrir aí na frente é uma das órfãs. Ela tem 7 irmãos. E a casa deles também ficou totalmente destruída, não é? Mas estava lá com toda alegria, como se nada tivesse acontecido. Eu penso que isso já deu para ter uma ideia da alegria, não deu? Deu ou não deu? Deu. Eu podia mostrar muitas imagens, são tantos vídeos, que alguém tiver interesse, depois eu posso deixar na igreja. Mas eu passei essa imagem, e agora eu quero retornar ao PowerPoint, simplesmente para mostrar a questão do valor da palavra de Deus e da necessidade da palavra. E muitas vezes nós temos as nossas Bíblias, não é? E nem valorizamos, às vezes nem abrimos, nem lemos, né? Hoje em dia eu vejo tanta dificuldade, principalmente com essa questão dos celulares, né? As pessoas não sabem nem mais abrir a Bíblia. Então eu quero continuar, pode passar à frente? Quero usar essa expressão para terminar aqui essa parte do testemunho, e aí nós vamos fazer uma ligação com um texto bíblico que eu acho fundamental e que eu queria partilhar convosco. A expressão Xicena é Takuta Maning. Muito obrigada. Obrigada pelo esforço, obrigada pelas orações, obrigada principalmente pelas ofertas que vocês enviaram. Com a ajuda que vocês enviaram, nós ajudamos muitas famílias, viúvas, órfãos, os pastores. Eu estava ouvindo com muita sensibilidade o que o pastor estava a compartilhar aqui sobre... é inadmissível num país como o Brasil, não é? Nós temos dificuldades no sustento pastoral. Isso é inadmissível. Lá os nossos pastores, todos eles têm que trabalhar, não é? Porque não há ainda essa visão do sustento pastoral. Como disse, um é carpinteiro, o outro é pedreiro, o outro é alfaiate. As minhas roupas, de modo geral, são feitas com o meu pastor, e a roupa que o pastor está a usar hoje foi feita com o pastor Gonçalves. Mas são homens que lutam muito, que não têm casa. Como eu disse, dos pastores, 2 deles, as casas foram totalmente destruídas. Mas estão lá a pregar a palavra, né? Estão a pregar. E nós precisamos ter essa visão de sustento pastoral, é isso que estamos tentar também lá, e querer encorajar a igreja a isso, tá bom? Vamos realmente pensar nisso. Aqueles que são servos de Deus precisam ter a sua vida dignamente reconhecida, tá bom? Com base nisso, eu quero ler convosco hoje um texto do livro de Colossenses. Por favor, abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 1. Eu projetei o texto, você pode acompanhar comigo, mas tenha a sua Bíblia, por favor, abra, porque nós vamos então olhar alguns desses versículos. Então, olha por favor, olha lá o que diz a palavra. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória,
em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Baixe sua cabeça. Quero orar convosco mais uma vez, depois nós vamos continuar a explicação desse texto, que é a minha oração por essa igreja, tá bom? Baixe sua cabeça. Pai amado, nós estamos diante do texto da Tua Palavra, um texto que tem muito poder, porque é inspirado pelo Teu Espírito Santo, e nós te pedimos que Tu abras o coração de cada irmão, cada irmã que está aqui, para que haja entendimento da Tua parte, vinda do Espírito Santo de Deus. Dá-me também clareza na explicação, nós pedimos a Tua bênção, a Tua ajuda, no nome de Jesus. Amém. Amém. É um texto maravilhoso e eu pensei que pudesse ser base do que a gente quer compartilhar aqui, porque é isso que eu gostaria que você orasse por nós, como igreja em Moçambique. E é isso que eu oro por vocês como comunidade aqui na Trindade. Nós vamos comentar alguns versículos desses, o irmão vai passando e eu quero então comentar. Se você abre, por favor, lá no livro de Colossenses, como estamos aí, o texto que nós lemos começa a partir do verso 9, mas eu queria voltar um pouco os versos anteriores. Esse tema de crescer e frutificar, ele é fundamental. Primeiro por causa disso, né? Mas principalmente também porque isso já é a expressão do que vem lá no livro de João, que é o desejo do coração de Deus. Deus quer que cada um de nós cresça e também estamos juntos ainda, não é? Cresça e frutifique. E infelizmente muitas pessoas não frutificam é porque nunca cresceram. Então essas duas palavras, esse binômio aí é muito importante. Nós vamos passando e eu quero então voltar a alguns versículos. Pode ir passando, meu irmão, tá? Senão, como eu disse, vamos ficar aqui às 4 horas como um culto bem africano, tá bom? Olha só, alguns questionamentos vêm na sua mente, provavelmente, e veio na minha quando eu estava a preparar esse texto. Primeiro, o que quer dizer frutificar, não é? Dar fruto é o que, bem? Será que eu dou fruto? O que é frutificar? Que tipo de fruto que Deus espera? Será que isso está claro? Será que o texto pode nos ajudar a perceber isso? Como é que isso pode se tornar realidade na nossa vida? A verdade, meus irmãos, quando a gente vem num culto, e o pastor disse isso hoje, parece, não combinamos isso, né? Que a palavra não é simplesmente para ser mais um culto, é para que haja mudança. Então, tudo aquilo que a gente ouve numa mensagem, numa pregação, tem que ter uma implementação direta. O texto, se você observa, logo no início, Colossenses 1, Paulo começa a orar, como toda a carta ele fazia, damos graças, verso 3, a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Quando eu oro por vós, também dou graças a Deus. E aí ele menciona 3 coisas: desde que nós ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, e por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós também, como em todo mundo, e está produzindo o quê? Fruto. Se você está acompanhando o texto bíblico, né? Ele apresenta nesse texto aí um tripé muito interessante, que é a minha oração por esta comunidade, tá bom? Podemos ver juntos? Fé? Depois? 3 coisas, né? Essas coisas são interessantes, porque ele fala claramente fé em Cristo. Há muita gente com fé em muitas coisas que não é em Cristo, né? Então, fé tem que estar destinada à pessoa certa. Fé em Cristo. Amor uns para com os outros, e o amor se expressa de forma prática. E esperança na vida eterna. Aí aqui dava para fazer uma mensagem só nesse versículo, né? Só aqui dava para parar e ficar aqui todo dia. Porque, irmãos, fé é fundamental. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas vezes nós não exercitamos essa fé. Amor uns para com os outros, isso é fundamental, expressar o amor na prática. E a esperança de vida eterna me faz pensar que muita gente, infelizmente, apesar de anos de igreja, às vezes não tem certeza de vida eterna. Para onde você vai quando morrer? Ah, Deus é que sabe. Ixi, Deus é que sabe? Você não sabe. Ah, não sei, lá no final vamos ver, né? Então isso é fundamental, tá bom? É assim que Paulo começa a sua carta.
Bom, depois ele diz o seguinte: tem que ouvir a palavra. Se você observou o texto que eu li, logo no primeiro verso, 3, depois ele fala do amor, fala da esperança, ele fala da fé, e ele diz assim: por causa da esperança, verso 5, que está preservada nos céus, pela qual ouvistes através da palavra da verdade do evangelho. Tem que ouvir um evangelho verdadeiro. É evangelho. Há muito evangelho diluído, me desculpem aí, eu tenho visitado muitas igrejas esses dias, eu estou pasmada, chocada. É culto de autoajuda o tempo inteiro. A impressão que eu tenho é que você abre aquelas páginas na internet de autoajuda. Então, Bíblia é fundamental. Evangelho genuíno. E ele diz aí, quando o evangelho genuíno é pregado, então espera-se que haja o quê? Fruto. Amém? Se não é evangelho genuíno, não vai haver fruto. Então, a fé precisa ser verdadeira. Tá certo? O evangelho tem que ser verdadeiro. Mas a fé tem que ser na pessoa certa, que é Jesus. Não pode ser em outra coisa. Em Jesus e mais outra coisa, né? É Jesus só. E depois, ela também precisa se materializar através do amor e através da esperança de vida eterna. É uma fé que não tem certeza de vida eterna. Desculpe, mas você está perdendo tempo aqui. Você tem que ter certeza da sua vida eterna. E você tem que expressar isso através do amor. Então não precisamos ficar fazendo campanha de amor, né? O amor tinha que ser natural. Eu quero dizer, eu fiquei bem em crise. Eu tenho que marcar um horário com a minha psicóloga, né? Porque cada vez que você volta, você tem o choque reverso, né? Em Moçambique, quando alguém fica doente, irmãos, as visitas não param. Ninguém deixa de ir a um funeral. Porque o amor é expresso de uma forma prática. Eu fiquei doente 30 dias. E lá em casa fica, puxa vida, ninguém me visita, né? Ninguém me ama. Porque é o choque reverso, né? A troca da cultura. Mas a nossa cultura brasileira, nós perdemos o gosto pela visita. Estou mentindo? É cada um na sua. Sabe aquela história de cada um no seu quadrado? Amor na prática. Então, o texto pode passar, não há problema, o nosso tempo está a fugir mesmo, né? A vida cristã, então, é um processo. Olha aí o que verso 6. Sua Bíblia está aberta aí? A mensagem do Evangelho que chegou até vós, como também está produzindo em todo o mundo, fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia que ouviste e entendeste a graça. Aí tem uma coisa que também daria para ficar o dia todo, né? Entender a graça. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas ainda não entenderam a graça, não. Ainda acham que vão para o céu porque merecem o céu. Afinal, eu sou boa pessoa, eu nunca matei, eu nunca roubei. Eu dou meu dízimo, eu ajudo o pastor, eu trabalho na serrinha. Meus amados, nós não vamos ser salvos, não é por obra. Ele diz ali que ouvistes e entendestes da graça. Você precisa entender o evangelho da graça. Aí sim, isso começa a gerar fruto. Amém? Se não faz isso, não entendeu, não percebeu, está pensando ainda que vai para o céu, porque Deus vai lhe fazer quase que tipo um favor, né? Não. De fato, meus amados, nós amamos a Deus e expressamos o nosso amor por Ele de forma prática, mas nós não merecemos absolutamente nada. Então, se você acha que ainda merece qualquer coisa, alguma coisa não percebeu. O verso 13 é um texto que eu gosto muito, capítulo 1, verso 13, diz o texto: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu gosto dessa expressão, porque dá a impressão que Deus nos arranca mesmo, né, da mão do diabo e nos lança para um outro reinado. Cantamos aqui ainda há pouco, né, sobre Jesus, sobre o nosso rei, e cantamos isso. A grande pergunta é: Ele é o rei da sua vida? É Ele que toma as decisões? Esse é o evangelho verdadeiro. Quando isso ocorre, então a pessoa é transportada, né? E entrar nesse reino, as regras são outras. Entrar no reino é diferente de entrar na igreja. Há muitas pessoas que entram na igreja, mas não entram no reino de Deus. Nós temos isso lá em Moçambique, não sei se aqui tem. Mas pessoas são religiosas, conseguem cumprir tudo bonitinho,
mas às vezes não entraram no reino de Deus, porque ainda continuam lá no reino das trevas, não tiveram uma mudança de vida. Quem é transportado para esse reino, tem que haver necessariamente uma mudança de vida. Estamos juntos aí? Vocês estão me olhando com vistas tão arregaladas que eu já estou assustada aqui. Vamos à frente então, meu irmão. O reino implica de um rei, né? Não é assim? E tem que ter súdito. Então quem manda é o rei. Se nós ainda decidimos a nossa própria vida, fazemos o que queremos, então talvez há algum problema aí no entendimento do que é o reino. Você tem que entrar no reino e se submeter ao rei. Amém? Então, vamos à oração de Paulo, que é aí onde eu queria chegar, né? Tudo isso é só introdução, hein? Por isso que eu falei, são 4 horas de pregação. Olha lá o que vem pela frente. Capítulo 1, verso 9. Ele diz assim: por essa razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vocês. E aí ele pede várias coisas, né? Aí vem uma listinha. Verso 9. Pedi que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, toda sabedoria espiritual e entendimento, a fim de viverdes de modo digno para o Senhor e para o seu inteiro agrado. Eu gosto muito disso. Aí tem 3 coisas, né? Que dá para você refletir lá na sua casa, depois há de lembrar. Eu só estou separando o texto, tá bom? Algumas ideias para lhe ajudar a perceber. Ele ora, e é isso que eu oro por essa comunidade. É isso que eu oro pela minha comunidade lá em Moçambique. Eu oro para que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Não é o que o texto diz? Irmãos, nós batemos cabeça porque nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Ou às vezes sabemos, mas não cumprimos, né? Então, saber a vontade de Deus é fundamental para as nossas decisões. 2, ele diz, para que vocês tenham sabedoria. Sabedoria tem a ver com decisões, com escolhas. E ele diz o 3, que tenham entendimento espiritual. Em resumo, eu coloquei aqui essa ideia muito interessante, né? Porque a Bíblia fala que todos sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu pus aí um exemplo. Você pode ter, por exemplo, um copo vazio, você pode ter um copo pela metade, ou você pode ter um copo cheio. Essa expressão, sejam cheios do pleno conhecimento de Deus, eu gosto da minha Bíblia ali que diz que transbordeis, melhor ainda do que cheio, né? Tem diferença, não tem? Está cheio e transbordar, quer dizer, está tão cheio que já está a espalhares. Conhecer a vontade de Deus de forma tão clara que isso se espalha. Isso é interessante, porque isso se manifesta através da sabedoria. A maneira com que nós tomamos as nossas decisões. Também se manifesta através do nosso entendimento espiritual. Quer dizer, como é que nós interpretamos o que acontece na vida, tá vendo? Com as lentes de Deus. Muitas vezes nós interpretamos tudo ao contrário. Então, eu diria isso, é como se fosse resumir, ter a mente de Cristo. Ver as coisas como Deus vê. Interpretar o que está acontecendo comigo, no meu lar, no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, a perseguição do meu chefe, os problemas na comunidade, e interpretar tudo isso com sabedoria. Porque você entende qual é a vontade de Deus. Amém? Muito bem. Então, o que está no coração de Deus? Conhecer o coração de Deus, a mente de Deus, nós não sabemos, né? Tudo que está no coração de Deus. Mas, algumas coisas que estão na Bíblia, que eu posso afirmar sem medo nenhum. Por exemplo, missões, isso não há dúvida, você vai encontrar milhões de textos. Missões no sentido de que Deus deseja alcançar o coração dos perdidos. Santidade, não há dúvida isso. Que Deus espera do seu povo a vida santa. E o amor. Essas 3 coisas são só exemplos. Mas há outras tantas. Há coisas que você e eu sabemos. Nós sabemos qual é a vontade de Deus. A grande questão é implementá-la. A grande questão é conhecer o coração de Deus e cumprir aquilo que Ele está a esperar de nós. Então, conhecer a vontade de Deus, tem que ler a Bíblia, né? Se você quer conhecer o coração de Deus,
tem que ler. Aí a minha pergunta é, você tem dedicado tempo para a leitura? Quando foi a última vez que você teve um bom tempo devocional? Ou está a pegar carona só naqueles livrinhos devocionais que você lê um versículo? 2 minutos, fecha, já fiz minha devocional. Ou pior ainda, agora tem aqueles aplicativos, né? Que você recebe o versículo em casa, nem precisa se preocupar, né? Porque o versículo vem. Não reflete, não pensa, não lê, não medita, não aplica isso na vida. Então nunca vai conhecer qual é a vontade de Deus. Queria encorajar essa igreja a ler a palavra. Bom? Leia a palavra, para conhecer qual é a vontade de Deus. O verso 10, ele diz, a fim de, olha lá o que está escrito na sua Bíblia, porque as traduções são diferentes. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Então, quer viver de uma forma digna, tem que conhecer a palavra. É preciso conhecer a vontade de Deus e depois, então, obedecer. É ou não é? É ou não é? Se não conhece, como vai obedecer? Muito bem. Então, aí vem 4 coisas, né? Andar de maneira digna, agradar a Deus em tudo, frutificar e crescer. Então, essa é a palavra que eu queria trazer a vocês nessa manhã. Quando o verso 10 diz andar de maneira digna, é ter uma conduta que é inspirada pela graça. Quer dizer, não precisa de fiscal, o pastor, os presbíteros não precisam ficar ali fiscalizar, os seus pais não precisam ficar atrás de você. É você sozinho que, inspirado por essa graça e esse evangelho maravilhoso, você entende que precisa viver uma vida digna. Agradar a Deus em tudo, irmãos. Quando vivemos uma vida digna, automaticamente, isso traz alegria para Deus. E aí, dar fruto e crescer é uma consequência natural. Amém? Dar frutos pode ter muitos sentidos, né? Um deles é gerar filhos espirituais. E aí vem a pergunta também, né? Quantas pessoas você já ganhou para Cristo? E não que Deus vai receber a sua listinha lá no céu, né? Quantas pessoas? Eu ganhei 3 pessoas, eu ganhei 5 pessoas e 10 pessoas. Isso não é requisito para entrar no céu. Mas uma evidência de que realmente você entendeu o evangelho da graça é quando você compartilha a sua fé com pessoas que não são crentes. Então, gerar filhos na fé, multiplicar, ações concretas, mostram o fruto. Usar os seus dons, boas obras. Irmão, ser um mero assistente, quando você pode usar os seus dons para o reino de Deus crescer. Então, dar fruto é usar os seus dons. Bom, e o crescer, claro, tem a ver com o amadurecimento na fé, não é? Nascemos um dia, nos tornamos bebês na fé, crianças, e um dia temos que crescer. Temos que nos tornar adultos, para chegar lá no alvo. Esse alvo que aparece lá no Efésios, tão conhecido, né? Que é chegar na maturidade, na medida do varão perfeito. Pergunta dessa manhã é, onde é que você está nessa caminhada? Ainda um bebê? Quantos anos na fé? Talvez uma criança, levado por todo o vento de doutrina, ora aqui, ora acolá? Ou você já é maduro? Vamos à frente? Então, verso 11 e 12, a pergunta é como é que nós chegamos lá, né? Queremos chegar nisso, queremos o alvo, queremos ser parecidos com Jesus. E o texto diz isso, né? Verso 11 e 12, ele coloca, não é pelo nosso próprio esforço. O capítulo 2, nós lemos o 1:13. O 2:13, ele diz aquela expressão que eu gosto muito, eu quero terminar com isto. 2:13, ele diz assim, capítulo 2, verso 13. A nós, ou a vós, como vem a tradução, outros que estáveis mortos nas nossas transgressões, pela incircuncisão da carne, ele nos deu vida, juntamente com ele perdoando os nossos pecados. Verso 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e constava de ordenanças que era prejudicial, e removeu isso inteiramente, encravando na cruz.
e despojando então todo principado e potestade. É um texto que talvez passa de raspão na sua mente, mas eu gosto muito especialmente do verso 14, porque nós temos que lembrar naquela caminhada que vimos ali de onde saímos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Cada um de nós aqui tem a sua listinha de pecados. Nós estávamos perdidos. E Deus nos arranca, como disse no 1:13, né? Nos transporta para outro reino. E o 2:13 e 14, ele diz mais, que havia uma lista de ordenanças que nós não conseguíamos cumprir, que o diabo jogava isso na cara de Deus. E ele arranca essa lista dos nossos delitos, dessas ordenanças que nós não conseguíamos cumprir, e ele encrava isso na cruz. O que ele quer dizer é aquela imagem, né, de quando Jesus estava na cruz, como se ele pegasse a sua lista e a minha lista, e ele colocasse lá nos pregos, nas mãos de Jesus. Irmãos, documento rasgado, documento furado, não vale. Não vale. Nesse texto, algumas traduções veem como ele anulou, o escrito de dívida que foi cancelado, anulado, rasgado, encravado na cruz, o documento foi furado. Isso para dizer que nenhum demônio, espíritos maus, príncipes das trevas, como diz aqui, principados e potestades, tem mais poder sobre a sua vida nem sobre a minha. Amém? Isso deveria ser motivo suficiente para nós contribuirmos, para nós darmos a nossa vida, nos entregarmos como cantamos aqui, não é? Para nós servirmos ao Senhor e vivermos o Evangelho da graça. Né? Deus nos arrancou desse poder das trevas e é Ele mesmo que dá esse poder para nos fazer crescer e frutificar. Amém? Estamos terminando, não tenha medo, vamos lá até o fim. O poder de Deus então agindo em nós vai trazer consequências, tá bom? Vai trazer resultados. Um deles está aí, o verso diz logo em seguida: perseverança, paciência, alegria, gratidão. Está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, tá bom? Quando o poder de Deus age na vida de um crente, esse crescimento, essa frutificação se manifesta nessas coisas. Perseverança. Não é qualquer problema nós caímos da fé, né? Vai ficar firme no Senhor. Vai ter paciência diante das tribulações. Alegria, irmãos. Não é que nós estamos sempre felizes. Há problemas que nos abatem, ou não? Há ou não há? Mas a alegria do Senhor é a nossa força. E aí diz o texto, gratidão. Sermos gratos a Deus. Por isso eu testemunhei aqui e quero fechar com esse pensamento, tá? Pode passar o último slide, por favor? Em termos de conclusão, uma das coisas que mais mexeu comigo durante esse período do ciclone foi ver a gratidão no coração dos moçambicanos. Eu nunca vi, durante todo o processo, uma palavra de reclamação. Toda a palavra deles era de gratidão. Obrigado, Deus. Um culto, um domingo após o ciclone, estávamos todos lá, como eu disse, sem telhado, chovendo, improvisando com plástico, e abriram os microfones, as pessoas só diziam muito obrigado. Obrigado, Deus. Eu estou vivo, obrigado, Deus. E muitas vezes as nossas palavras são apenas de reclamação. Então, gratidão ela é fundamental. Queria fechar com isso, tá? Não basta ensinar sobre o reino, irmãos. É preciso viver esse reino na verdade, o reino de Deus na prática. Quer dizer, viver debaixo do domínio de um rei. Deixar que ele reine em nós. Conhecer naturalmente a sua vontade e obedecer. Crescer e frutificar. Dar fruto do Espírito. Andar de forma digna de um cidadão do reino. Então, não sei se o texto clarificou na sua mente. Mas para mim é inspirador. Eu queria então terminar com isso, com essa oração, tá bom? Como é que está a sua caminhada? Ore por você mesmo. Peça ajuda de Deus. Senhor, eu quero frutificar. Ajuda-me a descobrir qual é o meu lugar no teu reino. Amém? Então vamos fazer isso. Baixe sua cabeça. Faça a sua oração primeiro, silenciosa, tá bom? Eu vou fechar
que, como eu disse, não quero roubar o tempo demais. Vou dar oportunidade ao pastor de fechar. O grupo de louvor certamente ainda tem algum tempo, né? Mas eu acho que esse momento é fundamental. Como comunidade, qual é o seu lugar dentro dessa comunidade? Qual é o seu lugar dentro do reino? O reino é maior do que a igreja, não é? O que você pode fazer para expressar mais a sua gratidão por Deus? Talvez sua fraqueza seja essa coisa de só reclamar, de só ver as coisas negativas. Peça perdão a Deus. Deus me dá um espírito grato. Eu não sei, não conheço as pessoas aqui, não é? Mas eu espero que esse texto da palavra, que é um texto simples, mas é palavra de Deus, que ele de alguma maneira penetre no seu coração e que o Espírito Santo traga à sua mente aquilo que de fato você precisa mudar. Tá bom? Baixe sua cabeça, ore pela sua própria vida. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero colocar cada irmão, cada irmã que está aqui neste santuário, que veio nessa manhã e que ouviu a leitura da Tua palavra no livro de Colossenses. É Tua palavra, Pai. Sabemos que é Tua expectativa que haja realmente crescimento e frutificação. Ajuda cada pessoa que está aqui a dar os frutos que o Senhor espera. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Ajuda-nos a ouvir a Tua palavra, a conhecer a Tua vontade, a amar a Tua palavra e a obedecê-la. Nós colocamos tudo diante de Ti e colocamos, ó Pai, desde já, esse desafio que foi apresentado aqui com o pastor, para que realmente a Tua igreja abrace esse problema e se dedique, Senhor, e resolva isso para a glória do Teu nome. Pai, usa aqueles que o Senhor mesmo escolheu para serem servos Teus, para dedicarem a sua vida integralmente, e não deixa que ninguém retroceda, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a comunidade aqui local. Ajuda cada pessoa a descobrir qual é o seu dom e a Te servir aonde o Senhor quer que ela sirva. Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, que Tu ajudes cada um de nós e que Tu faças frutificar essa palavra no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. A Suzane está frequentando a nossa comunidade por algum tempo. Ela vai contar talvez um pouquinho, rapidamente vai fazer um relato, mas ela está voltando para São Paulo e ela gostaria de expressar algumas palavras em relação à experiência que ela teve aqui no nosso meio. Maura, muito obrigada. Eu estou muito emocionada. O meu coração é moçambicano também. Eu morei 1 ano em Moçambique, em Quilimane, e por um tempo em Ressano Garcia. Muito obrigada do fundo do meu coração. Isso não estava combinado mesmo. Foi um grande presente de Deus. Quando eu combinei com o pastor que eu estaria aqui, eu não sabia que hoje a Maura estaria aqui também com essa fala. E para que vocês sejam testemunhas de que é tudo verdadeiro e tudo é de Deus. Ontem à noite eu escrevi 4 minutos de fala. Não são 4 horas, são 4 minutos. Quando estou um pouco emocionada, talvez saiam em 5 minutos, porque eu vou falar acho que mais pausado, tá bem? Hoje estou aqui para agradecer. A princípio, conforme havia sonhado, estaria aqui neste domingo para fazer a minha profissão de fé. Contudo, na última quinta-feira, durante um momento de profunda intimidade com Deus, compreendi que ainda não é a hora para isso. Deus levou Abrão para fora da tenda e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Eu vou apoiar aqui porque eu estou tremendo, acho que eu estou emocionada, tá bem? Conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça.
Igualmente, Deus me pediu para contar as estrelas e fui incapaz, porque ao longo dos últimos 16 anos foram muitas as estrelas que brilharam por onde passei. Todas elas enviadas por Deus para iluminar os passos que Ele próprio havia planejado para mim. As pessoas que encontrei aqui na CELT fazem parte desta constelação de Deus. O que vim, portanto, fazer aqui é dizer a vocês, muito obrigada. Dentre os pontos principais da missão da CELT estão as seguintes premissas: impactar pessoas, fortalecer e disseminar a espiritualidade cristã, tocando corações. E eu estou segura de que vocês estão se ocupando com grande amor desta missão, porque a mim me impactaram com uma contagiante espiritualidade, falando e cantando ao meu coração. Lutero salientou: o coração não pode ficar voltado a si mesmo, precisa transbordar e manifestar toda a sua gratidão e amor. Aqui estou então para transmitir a gratidão e amor que transbordam do meu coração. A CELT é um instrumento de Deus na minha vida. Através desta comunidade, fui instigada a perguntar a Deus: Senhor, como posso levar o reino para quem desconhece o reino? E Deus me sinalizou que devo aprender como construir pontes e cruzá-las. Ele me chama para regressar à minha terra natal, São Paulo, porque ali encontrarei respostas para perguntas que ainda me inquietam. Estou há alguns anos em formação para minha transformação, e a próxima tarefa a mim conferida é que me dedique ao estudo sobre 2 reformas transformadoras, a de Francisco de Assis e a de Lutero. Francisco de Assis serviu a Deus, levando amor onde havia ódio, levando união onde havia discórdia. Lutero trouxe à luz o significado da frase bíblica: o justo viverá por fé. Amor e fé transformam vidas. Amor e fé se unem para que os ensinamentos de Jesus Cristo sejam cumpridos. Portanto, compreender como conectar as obras de Francisco de Assis e de Lutero me ajudará a encontrar as respostas de como levar o reino para quem desconhece o reino. Na última quinta-feira, tão humana e pequena, disse eu a Deus: Senhor, por que eu não me inseri em nenhuma comunidade durante os últimos 16 anos de peregrinação? E a resposta foi que passar por diferentes comunidades e conhecer diferentes pessoas faz parte da minha capacitação. E que nunca estive sozinha, porque Ele, Deus, colocou as pessoas certas, nos lugares certos, das formas certas, nos momentos certos. Como instrumentos para o aprofundamento do amor por Cristo e o meu entendimento do significado de passar pela porta estreita. Como Jesus nos ensinou, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Estreita e apertada é a porta que leva à vida. Vida em abundância é o que encontrei atrás de cada porta que Deus mandou eu passar. E minha entrada na CELT foi por uma porta chamada Munil, em uma noite de quarta-feira de abril de 2019, quando chorei muito ao escutar a música Esperança, que diz: pois se tudo mudou e em Cristo eu sou mais do que sou, para trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí, longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei. E toma aqui a liberdade de mudar parte da canção para trás eu deixo a mulher que fui
A Munil foi a porta ensolarada que me levou a Celte. Por sua vez, é um dos portos seguros da minha trajetória de transformação, onde Cristo, uma vez mais, me esperava para me abraçar e dizer: siga os meus passos e não tema, eu entrego tudo a Ele. Para finalizar, peço a vocês, estrelas do firmamento de Deus, orem por mim, para eu seguindo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é a Deus, mas sim, muito obrigada e até breve. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela vida da Suzane. Ela já andou por muitos lugares do planeta, cuidando de refugiados, sabendo da situação de pessoas em situações extremas. E o Senhor tem claramente uma tarefa, uma missão, um papel para ela. Tens uma missão. E o Senhor tem construído muitas coisas na vida dela e tem dado muitas experiências importantes para ela. Nós nos alegramos que por um curto momento nós pudemos ser para ela uma comunidade na qual ela pudesse estar presente, congregar e se alimentar da Tua Palavra. Nós continuaremos juntos e presentes na vida dela, continuaremos conectados, mas o Senhor tem claramente indicado que ela deve voltar para casa, para sua terra, para São Paulo. E como ela expressou aqui, ela não sabe dizer exatamente quais são os teus desígnios, especificamente e particularmente. Ela sabe que o Senhor a quer atuando no reino do Senhor. E nós queremos abençoá-la nesse momento. Nós queremos pedir, Senhor Deus, que a Tua mão esteja sobre ela. Nós queremos orar para que a Tua unção, que o Teu Espírito Santo venha sobre ela, trazendo clareza, discernimento e trazendo a Deus ousadia em relação àquilo que o Senhor mostrar. Assim como Abraão, quando foi convidado para fora da tenda e parecia impossível se realizar as promessas de Deus, elas pareciam tão distantes naquele momento por causa da sua velhice, por causa da sua condição humana, mas o Senhor apontou para o infinito do universo para dizer: não chame de impossível, você está falando comigo, está falando com Deus, para mim nada é impossível. E que nesse espírito também nós queremos de uma certa forma enviar a Suzane para isso que o Senhor tem mostrado para ela, que em nome de Jesus os teus propósitos se cumpram e se realizem na vida dela, para a honra e para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe. Nosso Deus e Pai, nós intercedemos no final desse culto. Eu quero colocar a vida do Fábio, o genro do pastor Arno Paganelli, esposo da Cris, que já estiveram aqui na frente falando de toda a luta que eles vinham enfrentando com doenças. O Fábio recentemente fez uma cirurgia na cabeça para remoção de tumores e agora foi diagnosticado com outros tumores na parte frontal da cabeça. Eles têm 2 filhos pequenos e, Senhor, como igreja, nós também queremos olhar para as estrelas nesse momento e crer no Deus para quem nada é impossível e orar pela cura deles, orar pela cura dele nesse novo diagnóstico que causou um impacto desanimador nele e também nela. As coisas já estavam difíceis, as crianças já sentiam isso de maneira muito contundente, e nós oramos por todo esse sofrimento gerado dentro dessa família. Nós oramos por cura e restauração física. Senhor Deus, estende a Tua mão e restaura fisicamente a esse casal, especialmente agora falando do Fábio, que
isso também seja um sinal da tua graça, do teu amor. Nós agradecemos também por outras pessoas por quem vínhamos orando, como a Suzane, que tem tido bons prognósticos, que o processo tem caminhado de maneira positiva. Nós te louvamos e oramos para que de fato haja uma concretude de cura 100% na vida dela. Também tantas outras pessoas por quem nós temos orado, temos clamado, temos pedido, temos intercedido. Senhor, nós oramos para que esse Deus Todo-Poderoso, Deus de milagres, continue operando maravilhas no meio do seu povo, assim como em tantos momentos a tua igreja experimentou. Assim nós também oramos para que sobre nós venham essas chuvas de bênçãos, como nós cantamos naquele antigo hino. Gotas benditas nós já temos, mas nós pedimos por chuvas de bênçãos no nosso meio. E cremos, ó Deus, sempre, em toda e qualquer circunstância, que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Em nome do Senhor Jesus, amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Deus abençoe, queridos. Vão na graça, na paz do Senhor Jesus.